Oi, gente. Muitos de vocês devem ter ficado curiosos ou devem ter tentado entender por que é que a CPI, em seu relatório final, retirou o crime de genocídio, mas manteve crimes contra a humanidade. Crimes muito graves, mas modificando a linguagem do relatório em termos de indiciamento. E alguns podem achar que isso foi simplesmente um recuo da CPI ou que a CPI se acovardou. Eu diria que a CPI se acovardou no caso do Malafaia, lideranças evangélicas e no caso de alguns militares. Mas nesse caso, em relativo ao crime de genocídio, foi mais uma questão estratégica, tática. E eu vou explicar agora. Quando você diz que alguém cometeu o crime de genocídio, você está dizendo que essa pessoa teve a intenção de exterminar um grupo em particular. Ou seja, teve isso enquanto objetivo. O grande e a coisa complexa em relação ao Bolsonaro e a imunidade de rebanho promovida por contaminação é porque a intenção deles, embora o resultado tenha sido a morte de milhares de pessoas e tenha gerado quase que um extermínio de populações indígenas, e por isso que os indígenas estavam falando em genocídio, a intenção foi, a intenção declarada, foi produzir a imunidade de rebanho. Claro que isso não aconteceu, claro que o que aconteceu foi a produção de uma nova cepa, ou seja, o resultado foi trágico e o resultado foi diferente daquele cuja intenção manifestada era. Mas a intenção, provar que essa intenção era matar, provar que a intenção era de genocídio de um grupo populacional específico, coloca sobre a promotoria, sobre quem vai acusar, um grau maior de dificuldade. Ou seja, você vai ter que provar não só que Bolsonaro e que o governo Bolsonaro queria que as pessoas se contaminassem, mas que queria que as pessoas morressem. É mais complicado provar uma coisa dessa, é mais difícil provar isso. Já o crime contra a humanidade, como o apartheid na África do Sul e outros crimes contra a humanidade, basta que tenha acontecido um dolo, ou seja, tenha acontecido a morte de milhares de pessoas por uma atitude do governo, ou seja, o governo teve uma ação que produziu enquanto efeito, como resultado, uma coisa trágica. Então, por exemplo, se o governo, ao defender a imunidade de rebanho por contaminação, isso produziu a morte de milhares de pessoas, isso constitui um crime contra a humanidade. E você só precisaria provar duas coisas: que o governo defendeu a imunidade de rebanho por contaminação, e as provas para isso são muito grandes, e que essa política produziu como consequência a morte de milhares de pessoas. Ou seja, colocar no texto crimes contra a humanidade em vez de genocídio é mais fácil de provar. É mais fácil para a acusação provar esses crimes e por isso, por uma questão estratégica e tática, é que essa mudança aconteceu. Então se trata de uma mudança que visa facilitar o trabalho de instituições que vão processar pessoas dentro do governo do Bolsonaro. Porque você provar intenção de matar, no caso da pandemia, é uma coisa mais difícil. Eu queria dizer também que, embora a CPI tenha recuado no caso do Malafaia, tenha recuado no caso de alguns militares, e tenha sido menos, digamos assim, dura do que nós gostaríamos, a CPI teve sim muitos resultados positivos que precisam ser ressaltados e a gente não pode descartar a CPI como um todo. A CPI contribuiu para a vacinação do país, o que salvou milhares de vidas. A CPI permitiu que a gente soubesse de vários escândalos, como o da Covaxin, como o escândalo da Prevent Senior, entre outros. A CPI permitiu averiguar e permitiu dar exposição a muitos aspectos técnicos envolvendo a pandemia que ficaram mais conhecidos junto à população brasileira
por causa da CPI. A CPI permitiu conhecer o trabalho de alguns senadores e dar destaque a senadores como Randolfo Rodrigues, entre outros, que mostrou senadores comprometidos com a luta pela vida humana, por pessoas, por um Brasil mais justo, o que deu um certo destaque a esses senadores, e embora a gente não concorde necessariamente com esses senadores em tudo, foi importante para mostrar o trabalho deles. Então a CPI, e é importante que isso fique claro para todas as pessoas, ela tem inegáveis méritos. Tem também problemas. Não teve coragem de enfrentar Malafaia e figuras evangélicas que cometeram, provavelmente, né, tudo leva a crer, as evidências são fortes, crimes sanitários. Também deixou de fora alguns militares, não todos, mas alguns, que também tiveram uma atuação muito complicada durante a pandemia e que mereciam estar indiciados também. Mas apesar desses erros, apesar desses recuos, no caso da mudança da linguagem de genocídio para crime contra a humanidade, eu entendo que do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, a CPI foi até inteligente em seu relatório final. Porque é muito mais fácil provar crimes contra a humanidade, é muito mais fácil levar no Tribunal Penal Internacional em Haia e produzir algum tipo de punição para essas pessoas, inclusive também nas instituições brasileiras. Então, me parece que essa atitude da CPI, a atitude de ser estratégica nesse momento, pela análise que eu fiz das reportagens, foi uma atitude correta, foi uma atitude estrategicamente inteligente. E nesse aspecto, me parece que a CPI acertou. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu gostaria de lembrar a vocês que o meu livro, que tem o nome A Nova Máquina do Tempo, ele está disponível no comentário fixado, um link para vocês adquirirem. Eu gostaria de lembrar a vocês que o meu curso introdutório sobre Gramsci, que busca combater o negacionismo e que é um curso que analisa estratégias para a esquerda e que mostra como Gramsci pensa estrategicamente. E esse caso da mudança do genocídio para crime contra a humanidade é uma demonstração que a gente precisa ser estratégico e que me parece que foi uma estratégia correta assumida pela CPI. E Gramsci é um autor que ajuda a gente a pensar estrategicamente. Eu estou com esse curso, eu gostaria que vocês divulgassem, se inscrevessem e convencessem pessoas a fazer, porque é muito importante para as pessoas de esquerda aprenderem a pensar estrategicamente. Esse é o pedido que eu faço para vocês no final desse vídeo. Bem, a gente se vê em breve em um outro vídeo e conto com a presença de vocês agora que a gente está pertinho de chegar a 80 mil seguidores aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.